Nessa aula, vamos entender para que serve, como e quando utilizar a ferramenta de congelar painéis. Antes de usar a ferramenta na prática, vamos entender inicialmente qual sua funcionalidade. E essa ferramenta ela vai manter a primeira linha, primeira coluna, ou até mesmo um conjunto de linhas e colunas visíveis, dependendo da sua utilização da ferramenta. Calma, Rafael. Como assim visíveis? Bom, é o seguinte. Essa é a definição dada na ferramenta. Quando ela diz visível, quer dizer que aquela linha ou coluna ficará fixa, ou se você preferir, congelada. Ou seja, ao você utilizar a barra de rolagem, para baixo nesse caso, e eu fixar a primeira linha, quando eu estiver, por exemplo, na linha 500, a primeira linha ainda estará sendo mostrada aqui. Vamos fazer um exemplo prático bem simples para facilitar a explicação. A primeira coisa que precisamos saber onde é que está a ferramenta na minha barra de ferramentas. E é bem simples de encontrar ela. Ela está no menu de exibir. Então vamos ir no menu de exibir e ela está aqui na aba de janela. Essa ferramenta é congelar painéis. Ao abrir essa ferramenta, ao clicar nela, nós veremos três opções: congelar painéis, congelar linha superior e congelar primeira coluna. Então, para os primeiros exemplos, vamos utilizar congelar linha superior e primeira coluna. Inicialmente, vamos congelar a linha superior. Vamos voltar para a linha e vamos clicar em congelar linha superior. Beleza, Rafael. Você usou a ferramenta, mas nada mudou. Olha só, se você prestar bem atenção, você vai perceber que nessa linha 1, eu tenho uma borda agora cinza. Você consegue perceber? E essa borda ela é um pouquinho mais grossa. Ela é que está nos mostrando que a ferramenta de congelar a primeira linha está funcionando. E olha agora a funcionalidade dessa ferramenta. Vamos descer a planilha na barra de rolagem ou no scroll do mouse e olha o que acontece com a nossa primeira linha. Estou descendo, eu vou chegar na linha 100 e olha o que acontece. A linha 1 ainda está sendo mostrada. Bem simples de utilizar e muito legal essa ferramenta, né? Antes de ir para a opção de congelar a primeira coluna, precisamos aprender a tirar as células que estão congeladas. E para fazer isso é bem simples. Irei voltar agora para o início e vamos vir em congelar painéis e simplesmente clicar nessa primeira opção, que agora que temos a ferramenta de congelar painéis ativada, ela será descongelar painéis. Então, clicando, você percebe que a linha vai sumir. Agora que já tiramos a linha congelada, vamos para a opção de congelar a primeira coluna. E ao escolher essa opção, será mostrado, na nossa primeira coluna, uma borda da mesma forma como tinha mostrado essa borda na linha. Então agora vamos mover para o lado a nossa planilha e olha o que acontece. Eu estou aqui na minha coluna AZ e a minha coluna A ainda está sendo mostrada. Legal demais essa ferramenta, né? E agora que já entendemos como aplicamos duas das três opções dessas ferramentas, vamos entender quando utilizá-la. Vamos voltar para o início novamente e descongelar. Olha só, normalmente utilizamos essa ferramenta quando queremos colocar um menu na nossa planilha, como estamos fazendo nesse projeto, ou quando queremos que algumas informações sempre fiquem mostradas para o usuário. Por exemplo, o cabeçalho dos nossos dados. Concorda comigo? Pronto, agora que entendemos como utilizar, vamos entender a nossa última opção de congelar painéis. E essa opção é a personalizada, ou seja, com ela conseguimos congelar várias linhas e colunas dependendo de onde a nossa seleção está. Vamos aplicar na prática para entendermos. O primeiro passo para utilizar essa opção personalizada é escolher quantas linhas e colunas você quer que fique fixa. Por exemplo, para a nossa planilha, queremos que as duas primeiras linhas fiquem congeladas. Então, olha o que faremos. Como queremos duas linhas, iremos vir na célula, por exemplo, inicial A1, somar as duas linhas que você deseja, que estarão dentro desse intervalo, e aplicaremos uma linha a mais. Então, aqui conseguimos ver que as duas linhas anteriores à seleção é que ficaram congeladas. Vamos vir em congelar painéis, e agora será traçado, nessa divisória de 2 com 3, a nossa borda de congelar painéis, como você pode ver. Agora vamos descer e todo o nosso menu agora está ativo, ou seja, eu consigo pressionar
em mão de obra, que será automaticamente alterado para a planilha de mão de obra. E aqui, como não temos congelar painéis, eu desço, e se eu quiser alterar o menu, eu vou precisar subir tudo novamente. Bem simples de utilizar, né? Essa mesma lógica da linha que utilizamos serve para a coluna. E o legal dessa opção é que conseguimos congelar tanto linhas quanto colunas ao mesmo tempo. Vamos imaginar o seguinte exemplo agora. Queremos agora congelar as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Aplicando da lógica anterior, qual seria a célula que deveria estar selecionada para congelar as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas? Vamos primeiro descongelar e agora vamos escolher a célula que teríamos que aplicar para congelar as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Primeiramente, vamos escolher as duas primeiras linhas que já vimos. Iremos escolher as duas linhas e somar mais um. Da mesma forma, iremos aplicar para a coluna. Iremos escolher as duas primeiras colunas, A e B, e somar mais uma coluna. Então, teríamos que estar com a célula selecionada C3. Ao fazer isso e congelar os painéis, nós teríamos as duas primeiras linhas congeladas, como você pode ver, e além disso, teríamos também as duas primeiras colunas. Olha só, a coluna A e B está congelada. Entendido como utilizar essa ferramenta? E agora que já aprendemos essa ferramenta importantíssima, em todas as planilhas do nosso projeto, congelaremos a parte inicial com o menu. Iremos vir em mão de obra e congelaremos essas duas primeiras linhas. Da mesma forma, iremos congelar somente as duas primeiras linhas. E agora, aqui, por mais que eu esteja em uma célula muito abaixo, consigo mudar para mão de obra sem dificuldade. Da mesma forma, se eu quiser voltar. Pronto. Olha só, agora que a gente finalizou, eu quero que você lembre bem dessa ferramenta, porque a gente vai utilizar ela para o resto do nosso curso. Porque ela é uma ferramenta bem simples e muda completamente a dinâmica da tua planilha. Então usa ela com sabedoria, que eu te garanto que tu vai se surpreender com o resultado. Na próxima aula, vamos finalizar a criação do nosso menu. Nessa aula, vamos inserir ícones e finalizar a criação do nosso menu. Essa aula ela será bem mais prática do que as outras, pois iremos fazer uma vez para uma planilha e repetir o mesmo processo para as demais. Com isso, vamos começar. E antes de dar o pontapé inicial, eu vou alterar um pouco a formatação dessa nossa segunda linha. Primeira coisa que eu irei fazer é alterar a altura dessa linha. Vamos colocar próximo de 27 aqui. E além disso, iremos também diminuir a fonte, como também alterar para a mesma fonte desse primeiro menu, pois queremos mostrar que nossa segunda linha do menu pertence à primeira, ou seja, essas planilhas que estão aqui pertencem, nesse caso, a configurações. Então vamos selecionar as três pressionando o botão de Ctrl e clicando nas demais. Agora vou vir para Cambria e o tamanho, ao invés de ser de 11, será de 10. Além disso, eu diminuirei um pouco o tamanho delas. E agora, irei reajustar. Agora selecionaremos e alinharemos na parte superior. Perfeito. Pronto. Agora vamos iniciar. E o primeiro passo para continuar será inserir os ícones para representar cada botão desse menu principal. Então, para inserir os ícones, você lembra onde íamos? Nós vamos vir em Inserir, clicar em Ilustrações e Ícones. Agora, para facilitar, eu vou baixar um pouco os nossos ícones e vamos começar a procurar. Vamos procurar de maneira intuitiva, ou seja, se é configurações, vamos colocar config e pressionar Enter. Pronto, apareceu esses ícones de configurações. Por achar mais interessante na nossa planilha o efeito que dá, eu vou sempre pegar esses que estão preenchidos. Esse seria o que não está preenchido o fundo e esse é com fundo preenchido. Pronto, primeiro ícone de configuração, pego com sucesso. Vamos para o segundo. O segundo ali, produtos. Então colocaremos produto e procuraremos, por exemplo, esse ícone. Só que queremos ele preenchido, então vamos escolher esse. O terceiro ícone será mão de obra, que colocaremos uma mão. Como queremos preenchido, selecionaremos esse. Depois, vamos para serviço e obra. E por ser muito parecidos, vamos encontrar os dois colocando o nome de construção. Esse será um pouco mais complicado, o único. Iremos escolher para serviços esse martelo e para a obra vamos escolher, ao invés desse martelo, tá? Iremos escolher esse, por aquele motivo que já discutimos.
E para a obra, iremos escolher esse martelo demolidor. Só que queremos ele preenchido. Então vamos procurar um pouco mais. Pronto, aqui. O próximo será relatório. Colocarei intuitivamente relatório. Esse ícone. Então, inseriremos. E por último, instruções. Vamos colocar instruções. E aqui iremos pegar esse ícone e inserir. Pronto, vamos inserir agora os 7 ícones selecionados. Clicar em inserir. E agora, já que está todos selecionados, vamos redimensionar os ícones. E eu faço questão de te lembrar, para deixar o nosso projeto mais organizado, a gente vai seguir um padrão em relação ao tamanho desses ícones. Vamos colocar todos de um tamanho de 0,89. Pronto. Vamos reposicionar e ver. Perfeito. Esse tamanho está ótimo. Agora, antes de organizar os ícones, vamos alterar o alinhamento horizontal de todas as formas do menu principal para a esquerda. Ou seja, vamos selecionar todos com o botão esquerdo do mouse e o Ctrl pressionado. E agora, iremos colocar alinhar à esquerda. Com isso, podemos agora colocar os nossos ícones de maneira organizada e, caso não caiba, iremos aumentar o tamanho da nossa forma. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro de configuração e já é perceptível que não vai caber nesse botão. Então, vamos primeiramente aumentar ele e passar agora todos os outros para a direita. Vamos aumentar um pouco mais esse primeiro e reposicionar esse ícone. Perfeito. Agora eu vou organizar todos os outros. Como já vimos como iremos fazer, eu vou aplicar o mesmo processo para os demais. Olha, pessoal, para ficar mais organizado, o que eu estou fazendo aqui é tentando deixar uma forma conectada praticamente à outra, minimizando esse espaço entre elas. Ou seja, eu vou selecionando com o Ctrl e analisando se está mais para a direita ou mais para a esquerda. Nesse caso, eu preciso vir um pouco mais para a esquerda com essa forma. Então, vamos testar agora se deu certo. Só mais um pouco. E agora, está praticamente perfeito. Olha, pessoal, como faltou o ícone de clientes, vou vir inserir novamente e vou colocar agora clientes. Iremos escolher esse ícone. Alterar para 0,89 para ficar igual aos demais. E agora, posicioná-lo. Pronto. Para finalizar, vamos somente alterar a cor desses ícones, tirando, nesse caso, de configurações para a cor branca. Dessa forma. Para mostrar que somente configurações está selecionado. Pronto. Finalizamos essa parte de organização e criação do menu. E agora vamos iniciar a organização e criação para as demais planilhas. A primeira coisa que eu vou fazer é excluir essa planilha de configurações mão de obra, pois alteramos muita coisa nesse nosso menu. Então, para não refazer todo o processo, eu vou simplesmente excluir essa e refazer a cópia. Mas antes de mexer com esse menu secundário dessa segunda linha, vamos fazer logo o nosso menu principal. E nessa aula, para fazer esse menu principal, precisaremos criar mais 7 planilhas, 7 cópias dessa planilha. Então, vamos lá. Vamos criar, primeiramente, essas 7 cópias. 1, 6, 7. E a primeira coisa que iremos fazer é alterar o nome de cada uma. Mão de obra, colocando o mesmo nome que está lá na nossa forma. Serviço.
E por último, pronto. E agora, vou vir aqui na planilha de configurações, produtos, e colocar o link em cada forma dessa, tá? Irei vir em link, para se você não lembrar. Vamos vir neste documento e vamos colocar todas na célula B4, tá ok? Qualquer coisa alteramos essa célula depois. Produtos. Agora olha só, quando eu clico em produto, funciona perfeitamente. Estou na planilha de produto. Vamos voltar para configurações e clicar agora, por exemplo, em relatório. Beleza, funcionou. Mas olha só, se eu clicar agora no ícone, infelizmente, nós temos que colocar também o mesmo link nos ícones. Em cada ícone nós teremos que fazer isso. Então, irei fazer isso antes de dar continuidade à criação do nosso menu. E cuidado, tá? É interessante que esse link colocado no ícone seja exatamente igual ao da forma, para caso a pessoa clique no ícone, seja redirecionado para o mesmo local do que quando clicar na forma. Então, vamos colocar também B4 em todos eles. E para facilitar o nosso serviço, eu vou começar a utilizar o atalho Ctrl K. Pronto, só para testar, vamos clicar, por exemplo, nesse ícone de mão de obra. Perfeito. Agora olha só, uma coisa para facilitar a manipulação dessas formas e ícones é utilizar a ferramenta de agrupar. Com ela nós conseguimos unir o ícone à forma. Olha só, irei selecionar com o botão de Ctrl pressionado. Olha, isso é um cuidado que você deve tomar. Quando você for clicar com o botão direito, você deve clicar na segunda opção no ícone. Quando você fizer isso e com o botão esquerdo em cima do ícone, você irá ver essa ferramenta de agrupar. Então, vem em agrupar e agora esses dois objetos, tanto o ícone quanto a forma, estão conectados. Iremos fazer isso para todos rapidinho. Por último, temos também que colocar nesse botão de configuração que quando eu clicar nele, ele deve vir para B4, configurações produtos. Da mesma forma, o ícone. Pronto. Agora, vamos agrupar esses dois, selecionar todos esses e copiar para todas as outras planilhas. Pois como agora temos o link naqueles dados, eu não quero refazer todos os links. Então, basta eu, agora que eu copiei, irei excluir todos esses. Ou, o que vai ser ainda mais fácil, vai ser excluir todos esses. E colar agora o meu menu anterior. Vamos reposicioná-lo. E pronto. Aqui já está com os links colocados. Legal, né? Vamos fazer isso agora para as demais planilhas. Mas aí você pode me perguntar: ah, Rafael, e por que você não só copiou depois de já ter colocado o link? Olha, porque eu só iria conseguir colocar o link se eu já tivesse as planilhas. Por isso, eu tenho que primeiro criar essas planilhas e depois copiar esses botões com os links. Tá ok? Vamos copiar para os demais. Pronto, mais um passo concluído.
Agora, para finalizar totalmente esse menu, nós temos que fazer uma coisa. Por exemplo, estou aqui em configurações de produto. Então, configurações tem que estar dessa cor. E as demais opções nessa cor escura e cor de fonte branca. Quando eu vier para produtos, e agora produtos tem que estar com essa formatação e essas configurações devem estar com essa formatação da cor mais escura. Ou seja, teremos que vir de um por um e alterar a cor. Nesse caso, vamos colocar essa cor, preto. Então, eu vou fazer isso para todas as planilhas, para quando eu clicar, ser alterado automaticamente para aquela planilha. Olha só, como esse processo é muito repetitivo, depois disso irei finalizar toda a planilha. Então, na próxima aula, eu irei voltar com todas essas formatações finalizadas.